aqui na tela cheia. E é o seguinte, eu não vou te mostrar absolutamente nada nesse primeiro momento, porque eu vou falar do final da aula passada, tá? A hora que entrar na matéria nova, hoje nós vamos falar de dolo e culpa, né? Então, qual que é o tema da aula de hoje? Lembra que eu comecei a ventilar isso para você semana passada? Olha, agora o nosso tema é o artigo 18, né? Dolo e culpa, né? Então existem crimes dolosos e crimes culposos, tá? E provavelmente, todos me ouvem bem, né? Provavelmente você já ouviu essa história lá nos jornais, né? O repórter fala assim, olha, fulano de tal, né, vai estar sendo imputado de um crime de homicídio culposo, né? E ele fala, aquele no qual se tem a intenção de matar. Ou quando eles falam, esse crime aí é um crime de homicídio culposo, né? Que não teve a intenção de matar. Então aí você vai perceber que essa fala, ela é extremamente resumida. Tá, não está errado, mas ela é extremamente resumida. Não é só tem a intenção de matar ou não tem a intenção de matar, tem a intenção de cometer o crime ou não tem a intenção de cometer o crime, tá? Então, o primeiro passo que você vai observar é exatamente isso, né? Que nós temos aí um conceito que você já tem alguma noção, é aquela noção simplória aí, tá? Mas lá no artigo 17, nós discutimos o quê? Nós discutimos a questão do crime impossível, não foi isso? Né? Dizendo o seguinte, olha, não se pune a tentativa. Ah, quer dizer que tentativa é punível? Nós estamos falando isso aí já tem um tempinho, né? Que nós temos aí a tentativa, que eu vou punir a tentativa exatamente com a pena do crime consumado, só que eu vou ter uma subtração nessa pena, tá certo? Então, é muito importante que você comece efetivamente a juntar essas peças, né? Cadê meu vademecum? Tá aqui, ó. Muito, deixa ele aqui, que às vezes a gente precisa dele, né? Então, mas lá no artigo 17, então ele fala que não se pune a tentativa, quer dizer que a tentativa, ela é punível, sim, a tentativa é punível, né? Logicamente, porque, óbvio, né? A tentativa é marcada por um dolo, e lembra que a tentativa, né, o sujeito não consegue consumar o delito por circunstâncias alheias à vontade dele, porque se ele pudesse, ele iria consumar esse crime, tá? Então, por algum motivo, ele não conseguiu consumar o crime, tá certo? Agora, lá no artigo 15, fala da desistência voluntária, né, e do arrependimento eficaz, que são mecanismos que eliminam a tentativa. Lembra disso, né? São mecanismos que eliminam a tentativa, aí o sujeito que desistiu voluntariamente ou que se arrependeu, né, e tentou salvar-se, no caso do crime de homicídio, né, ele atirou, a vítima já está quase morrendo, e entre o final dos atos executórios e o início, né, de um processo que vai levar à consumação, né, que é a morte, né? Então aqui, nesse momento aqui, né, nós temos o fim dos atos executórios. Ele disparou a arma na pessoa. A pessoa vai morrer em minutos. Então, nesse intervalo de minutos, ele, arrependido, pega essa vítima e leva para o médico, leva para o pronto-socorro, de forma muito, muito célere, muito rápida, e consegue salvar a vida dessa pessoa. Esse é o arrependimento eficaz. Então, desistência voluntária e arrependimento eficaz eliminam a tentativa. Você tem que estar com isso bem claro na sua cabeça. E aí o agente responde por quê? Pelo que já fez, pelas lesões corporais cometidas. Aí vamos lembrar da tentativa branca, né, ou incruenta, em que eu não consigo atingir, no caso do crime na tentativa de homicídio, eu não consigo atingir a vítima. Quando eu consigo atingir a vítima,
Aí eu tenho, né, a tentativa vermelha ou cruenta. E aquela variação de 1 a 2/3 que o juiz vai subtrair na pena é exatamente em função do grau do bem jurídico lesionado, tá? Bom, aí lá no artigo 16 fala do arrependimento posterior, né, que é nos crimes sem violência ou grave ameaça, em regra geral, crimes que nós podemos falar que são contra o patrimônio, né, como o crime de furto, por exemplo, e que nesse caso, né, se o sujeito repara o bem, devolve a coisa, né, que ele subtraiu antes da apresentação da denúncia ou da queixa, aí ele vai ter também uma subtração na pena, tá? Qual é a diferença agora? Agora, no crime impossível do artigo 17, crime impossível do artigo 17, não se pune a tentativa. Quando? Aí então nós temos duas situações extremamente importantes. Quando, né, por ineficácia absoluta do meio. Eu falei para você que meio é o meio empregado para executar o crime, né? Então, se for, por exemplo, um revólver, né? Então, ineficácia desse revólver. Se for um veneno, né? Ineficácia desse veneno e assim por diante. Ou por absoluta impropriedade do objeto, que é o bem jurídico a ser atingido, né? No caso aí, a vida, né? Então, eu quero matar uma pessoa que já está morta. Então, não tem sentido falar nisso. Aí, nesse caso, é impossível consumar-se o delito. Nós estamos falando de tentativa não punível, né? Não punível, por quê? Porque o agente se vale de meios ineficazes ou está se voltando contra objetos absolutamente impróprios, o que vai tornar aí a consumação simplesmente impossível. É o que nós chamamos também de tentativa inidônea, crime impossível, inútil, né? Inadequada ou quase crime, né? Então, assim, não tem um tipo, tá? Eu acho que eu falei isso, que nós estamos diante de uma situação em que nós temos aí a situação atípica. Se a situação é o A de negação, né, aí eu não tenho o crime, tá? Então, atirar para matar no cadáver. Bom, não tem como eu afetar o bem jurídico, né? Cometendo homicídio, porque o bem jurídico não existe, a vida naquele caso não tem vida, o cadáver não tem como eu matar o morto, ele já está morto, né? Então, nesse caso, eu estou me referindo a um objeto absolutamente impróprio, né? Ou atirar com alguém com a arma descarregada, né? Então, assim, eu não vou conseguir porque o meio é absolutamente ineficaz, tá? Tudo bem? Então, se o sujeito tentar envenenar alguém utilizando dose insuficiente, tá? Ele acha que, sei lá, com uma colherzinha daquele veneno, essa colherzinha de mexer o café, ele consegue matar uma pessoa adulta. E aquilo ali não vai dar nenhuma diarreia, né? Mas ela começa a passar mal, mas não tem problema nenhum, tá? Então, aí, nesse caso, é uma tentativa de homicídio, porque a dose do veneno foi pequena, ele tentou matar, mas não conseguiu, tá? Para ser crime impossível, nesse exemplo que eu estou dando, lembra o que eu falei? Ele pega lá uma colherzinha do veneno, achando que é veneno, coloca lá na água, mistura e vai lá entregar para a pessoa para matá-la envenenada, e na verdade ele colocou lá, sei lá, um xilitol, né, esses adoçantes naturais aí que tem agora no mercado, né, e simplesmente eu tenho uma solução com xilitol e água, aquilo fica gostoso, fica docinho, e o sujeito vai falar, me dá mais, né, então não tem jeito, tá? Bom, então, a tentativa inidônea e erro de tipo, né? Eu falei que depois desses artigos aí, 18 e 19, aí vem os erros, tá? E eu vou falar de erro lá na frente, tá bom? Então, a gente acredita que pode atingir o resultado almejado, apesar de não poder, agindo com dolo. Então, o cara que quer matar o outro, né? Ele tem o dolo, só que o outro já está morto. Aí a tentativa é inidônea, não tem como punir, tá? No erro de tipo, o agente não atua com dolo, tá? Pois ele não prevê que poderá causar o resultado, embora ele possa, né, o chamado erro de tipo, aí é o artigo 20 para frente, a gente vai dar detalhes disso, tá? Tudo bem?
Crime impossível, então, hipótese em que o agente pretende cometer um delito e não atinge a consumação, porque, obviamente, ele não tem condições, né, está diante de um objeto absolutamente impróprio ou de um meio absolutamente ineficaz, tá? Lembra o que é putativo, né? O putativo é o enganoso, né? Então, aí, esse exemplo aí nós colocamos, né? Do putativo, achar que está cometendo um crime e não está, né? Por exemplo, crime de adultério. Não é mais crime, entendeu? Então, o sujeito está lá, né? Promovendo uma traição, achando que está cometendo um crime e, na verdade, é um crime putativo. Ele acha que é crime, mas não é mais crime, tá? Tudo bem? Tranquilos? Quando você fala em ineficácia absoluta do meio. Estou falando rápido porque já foi essa aula, eu não estou só dando uma repassada, viu, gente? E você vai ver que na aula normal eu também falo rápido do mesmo jeito, né? Mas olha só, ineficácia absoluta do meio. A lei exige que o meio utilizado seja ineficaz, tá? Porque senão não tem condições de você invocar aí o crime impossível, tá certo? Não é que eu mato alguém com uma faca que é de silicone, aquelas de cinema, de mágico, né? Não tem jeito, né? Arma descarregada, né? Ou arma com tiro de projéteis que são de festim, ou arma de brinquedinho, aquelas outras, né? Que de espoleta, né? O nome, tá? Então, óbvio. Agora, é lógico que se a pessoa apontou a arma para, igual teve o caso do cadeirante, né? Eu não sei se viram aí, eu devia ter colocado aqui para vocês. O cadeirante que chegou apontando a arma e ele não mexe os braços, ele estava segurando a arma com os pés, né? E depois foram ver que a arma era de brinquedo. E ele não falava também, escreveu lá, então foi tentar fazer um assalto nessas condições, né? E estavam falando em crime impossível, né? Mas o contrário agora, o sujeito pega uma arma de brinquedo, aponta para alguém e a pessoa morre, mas morre com um ataque cardíaco, né? Aí, nesse caso, não é crime impossível não, viu, gente? Aí aí é homicídio, lógico, tá? A pessoa morreu em função dessa ação, tá? Eu posso até tentar desqualificar como homicídio doloso, mas é homicídio, tá? E não se trata de crime impossível, né? Então, esse é um detalhe. Falei também daquele celular amarrado, né? Se eu tenho mecanismos para impedir com segurança o crime de furto, a pessoa que foi tentar ali não vai conseguir subtrair. Porque, na verdade, para você ter o crime de furto, a pessoa tem que conseguir subtrair o objeto, tá? Então, esse é um detalhe importante. A absoluta impropriedade do objeto, né? Nós temos que lembrar desse detalhe também. Propriedade do objeto, é importante pensar que o objeto, então, é o elemento, né, constitutivo ali do que nós poderíamos chamar de o bem jurídico que vai ser afetado, tá? Então, o agente pretendendo matar a vítima ingressa no quarto, lembra desse exemplo? Né, que se encontra desferindo tiros contra o leito vazio, aquele do hotel, né? O cara está no quarto ao lado, lembra desse exemplo? Então, nesse caso aí, uma tentativa de homicídio, né? Então não é nesse caso, é atirar contra um morto que você teria um objeto, né, que seria impróprio, tá bom? Esse é um quadro importante. Aí nós falamos de outras questões relevantes nesse sentido. Falei do flagrante provocado ou preparado, né? Lembra aquele crime de ensaio que tem lá a súmula do STF, a súmula 145, que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação. Aí, nesse caso, é crime impossível fazer armadilha, tá? Agora, fazer o flagrante esperado, né? Aí não. Aí eu falei o que era a prisão em flagrante, lembra disso, né? E nós temos também aí essa perspectiva, né, do flagrante esperado. Aí o flagrante esperado não tem problema, tá? Aquele flagrante, né, forjado, armado, crime de ensaio, esse não pode, tá? Mas o flagrante esperado é que a pessoa cometeu o crime, né? A polícia está esperando ela cometer o crime e, né, ela vai lá e prende, tá? Aí tudo bem. Agora, o que não pode é armar uma situação, né? Os próprios policiais armam a situação para que o sujeito cometa o delito, aí eu vou lá e prendo ele. Esse não pode, tá? Então, o caso do flagrante esperado, nós colocamos que não é crime, né?
é impossível, tá? Não é crime impossível, beleza? Aí vem aquela questão polêmica do sistema de vigilância, tá? Então, se nós temos um sistema de vigilância absoluto, né, que aí ninguém conseguiria escapar dele, aí realmente eu teria o caso do crime impossível, né? Porque, né, o caso do carro blindado também seria uma situação que nós tínhamos colocado aí nesse sentido, tá? E atirar contra alguém que está no carro blindado, obviamente, é crime, tá? Agora, lógico, né? Se eu vou atirar com um revólver 22, né? O calibre 22, aí, infelizmente, né, não vai acertar, não vai conseguir romper a blindagem. Então, aí seria a condição do crime impossível. Então, tem que ser analisado no caso concreto, tudo bem? Tranquilos? Né? Alguém tem alguma pergunta sobre crime impossível? Se não tiver, a gente entra no tema de hoje, né? Que é o dolo e culpa. Tá? Podemos avançar então? Então eu vou agora sim, agora eu vou projetar para você, né? Vamos projetar o slide para a gente seguir, né? Ó, deixa eu compartilhar aqui. Faculdade de Pitágoras, teoria jurídica do direito penal. Hoje é o dia 28, então tá aqui. Nosso arquivo. Muito bom. Tá aí. Teoria jurídica do direito penal, da nossa aula ao vivo de hoje, né? Do dia. Que dia que é hoje? 28, né? Tá acabando maio, né? Acabando maio, 28, 29 amanhã. Então, segunda-feira, dia 1º de junho, muita coisa já vai estar funcionando. E aí, pelo amor de Deus, hein, gente? Cuidado, né? Cuidado, cuidado aí, né? Máscara, né? Muita atenção onde põe a mão, higienizar essa mão, tá? Então, cuidado, tá bom? Vamos lá. Vamos avançar então, ó. Nesse caso, a aula de hoje, o artigo 18, né? Já que crime impossível era o artigo 17. Tá certo? Então vamos lá. Elementos subjetivos do crime: o dolo e a culpa. E eles estão na conduta do indivíduo, né? Lembra? Eles estão na conduta do indivíduo. Lembrando que nós estamos falando aí de crime como um fato típico, antijurídico e culpável, lembra? É? Então, esse cenário é importante para você, né? Pensar nessa primeira lógica que você já ouviu tanto falar de dolo, de culpa, crime culposo, crime doloso. Então, agora nós vamos, né, dar uma aprofundada aí nesses conceitos, né, extremamente importantes dentro do direito penal, porque, aliás, gente, isso aí faz absolutamente toda a diferença, tá? Né, no tamanho da pena, por exemplo. Entendeu? Né? Então, logicamente, para o direito penal interessa muito se o sujeito quis ou não o resultado, tá? Então vamos lá. Nós já começamos a falar rapidamente sobre isso no finalzinho da última aula. Lembra que nós chegamos a fazer um comentário sobre um slide? Opa, passei um punhado de uma vez aqui, né? Ó, então nosso caso aí, ó, nós temos, né, o dolo como esse caso é o dolo natural, tá? Então, no nosso caso, dolo é vontade consciente, né? Quantas vezes fora do direito penal, esquece o direito penal agora. Quantas vezes, né, nós tivemos atos que até geraram algum dano, né? Esbarrar em alguém, pisar no pé de alguém, né? Machucar alguém, mas sem querer, né? Foi um acidente, tá? Então, nesse caso, porque se fosse consciente, você não faria aquilo, lógico, né? Se fosse consciente, você não faria aquilo, tá? Mas, ó, então, desculpa, né? Foi sem querer, né? Aquela coisa toda. Então, no caso do dolo, é uma vontade, mas é uma vontade em que o sujeito tem consciência, ele quer praticar uma conduta.
Tudo bem? Agora, o curioso é que essa conduta, ela é chamada de típica, e você já sabe que uma conduta, quando ela é chamada de típica, é porque ela é uma conduta criminosa, lembra disso, né? Um fato típico, tá bom? Então, esse nós estamos chamando de um dolo natural, isso sob a ótica, sob a teoria, né, finalista, tá certo? Então, na teoria finalista, dolo é uma vontade consciente, a pessoa sabe o que está fazendo, ela quer fazer isso, tá? E aí, ela quer o resultado, né? E aí nós temos a conduta típica como uma conduta criminosa, tá bom? Então, esse é o primeiro contato seu com o conceito de dolo, tá bom? Bom, dentro dessa perspectiva, na teoria ou na visão causalista, dolo é uma vontade consciente para praticar conduta típica, beleza. Né? Acompanhada da consciência de que se realiza um ato ilícito, um ato criminoso, um dolo normativo. O que é o dolo normativo? Aquele que está lá na lei. Né? Aquele que está lá na lei. Então eu tenho lá o matar alguém, né? Então, matar alguém, isso é o que? É normativo. Então, se alguém quer praticar aquela conduta, sabendo que aquilo é crime, inclusive, né, para a teoria causalista, então nós teríamos aí essa consciência, né, de que se está realizando um crime. Tá? Porque lá no dolo natural ele simplesmente quer realizar um ato que é considerado crime, mas ele só quer realizar aquilo. Ele talvez não tenha consciência efetiva de que aquilo é um crime, né? Eu não posso me excusar disso. Falar, eu não sabia que não podia matar, então não estou cometendo crime. Isso não existe, tá? Isso não existe, né? Nelson Hungria vai referendar essa coisa importante para nós sobre o dolo, né? Ó, o nosso direito penal positivo, o positivo é esse, que está escrito, né? Está positivado, a lei escrita, não necessariamente aqui no papel, né? Nós temos a lei válida, tá? Então, o nosso direito penal positivo concebe o dolo como uma intenção, uma vontade criminosa. Tá? É o mesmo conceito do dolus malus, né? Do direito romano, que eu quero o mal para o outro, né? Eu quero o mal para o outro, tá? Então aí você tem esse primeiro contato, tá? Aí o Klaus Roxin, lembra do Klaus Roxin, né? Que é um jurista, um penalista, né, importante aí, alemão, garantista, né, que trabalha aí com direito penal garantista. Ele traz algumas formas distintas de dolo, tá? Ele traz algumas formas distintas de dolo para nós. Olha aqui, ó, né? O Klaus Roxin, ele delimita 3 formas distintas de dolo, né? A intenção, o dolo por meio da intenção, de um propósito, né, de um querer, né, de uma vontade, de uma volitividade, que é o dolo direto de primeiro grau. Tá? O José quer matar o Joaquim. Olha o que eu coloquei aqui. O José quer. Isso é muito importante para nós, né? Essa intenção, tá? O José quer matar o Joaquim. Então, se ele quer matar, eu digo que existe um dolo na vontade dele, né? Então, eu tenho aí, se ele quer matar Joaquim e não o Pedro, então ele tem um dolo direto, é um dolo de primeiro grau nesse caso, tá? Então, direto de primeiro grau, ele quer matar o Joaquim. Beleza? Ele quer matar o Joaquim. Então, isso é uma intenção, é um dolo, é uma vontade, tá? O simples dolo direto de segundo grau, né? Então, eu quero matar. Eu vou dar o exemplo do avião, agora é mais fácil, tá? É mais fácil para entender. Eu quero matar o Pedro, tá certo? E o Pedro está num avião. Um avião com mais 6 pessoas. Né? Então tem o piloto mais 5. E eu quero matar o Pedro.
Mas aí eu tenho mais 5 pessoas lá dentro. E eu sei que se eu, né, explodir aquele avião para matar o Pedro, outras pessoas vão morrer. E aí eu vou lá e coloco uma bomba naquele avião para o avião explodir. Né? E eu sei que eu vou. O meu dolo de matar, a minha vontade, né? O dolo de primeiro grau é em relação ao Pedro. Mas aí eu terei um dolo de segundo grau em relação aos demais que eu também estou matando. Nem queria matar, mas estão lá, então vão morrer. Entendeu? Então, nesse caso aí, o dolo ele é direto, que eu sei que eles vão morrer, só que ele é de segundo grau, porque a minha primeira intenção é matar o Pedro. Os outros 5 vão morrer de infelizes, né? Porque estão lá no avião junto, tá? Então, detalhe importante. Então, eu quero matar X e corro o risco de matar Y. Pronto. Então, em relação a X, dolo de primeiro grau. Em relação a Y, né, um dolo de segundo grau, tá? De todo jeito eu teria... Porque eu sei que vai morrer também, tá? E aí eu vou, né, promover esse ato, né? O dolo eventual, ele tá lá no Código Penal também, lá no artigo 18, na segunda parte. Quando o agente assume o risco, tá? Vamos pegar um exemplo do dolo eventual já de início, tá? Que é o seguinte, lembra do caso de Mariana? E depois nós tivemos Brumadinho. Lá em Mariana, em 2015, né, em 5 de novembro de 2015, nós tivemos uma barragem de Fundão, rompendo com um volume gigantesco de resíduo, de rejeito, de mineração, e aquilo desceu, né, rio abaixo, destruindo, né, todo um conjunto de ecossistemas ali, né, dentro do Vale do Rio Doce. Entendeu? Bom, então tá. Várias pessoas morreram, salvo o melhor juízo, naquele caso morreram 19 pessoas, eu posso estar enganado quanto ao número, tá? Mas é só para exemplo. E aí, o que acontece? Quem foi que matou essas pessoas, essas 19 pessoas? Foi a empresa. É possível imputar crime à empresa? Crime ambiental, por exemplo, entendeu? Crime ambiental Existe lei que criminaliza atos quanto ao meio ambiente? Existe. Lei 9.605, a lei de crimes ambientais. Tá certo? E aí, gente, o Ministério Público Federal, olha só, o Ministério Público Federal, ele entrou com uma denúncia, né? Fez uma denúncia, porque a competência para ofertar a denúncia nesse caso é do Ministério Público, tá? Então, ele ofereceu uma denúncia contra 3 empresas, que na verdade eu tenho uma empresa chamada Samarco. O que é a Samarco? É uma joint venture. Né? O que é a Samarco? Uma joint venture, que é uma associação de empresas. Quais empresas? A Companhia Vale do Rio Doce, que a gente chama hoje só de Vale. A Companhia Vale do Rio Doce, que depois foi privatizada, ela mudou de nome e chama-se Vale. É a empresa brasileira de mineração. Essa empresa se associou com a empresa BHP Billiton, que é uma empresa anglo-australiana, ou seja, da Inglaterra e da Austrália. Essa empresa se juntou com a Vale e formou a Samarco, que é uma joint venture. O Ministério Público ofereceu denúncia contra as 3. Ainda tem multas ambientais, tem uma série de outros problemas. Tem reparação de dano civil, não é? E imputou às empresas, pelo homicídio, aí nesse caso é doloso ou culposo? O que você acha? Doloso ou culposo? O doloso, ele tem
né? Aquela vontade consciente. O culposo nós não falamos ainda, mas aí é porque houve imperícia, imprudência ou negligência, né? Pois é, se você pensou em culposo, você errou. Se você pensou em culposo, você errou. Por quê? Porque o Ministério Público ofereceu uma denúncia contra as empresas, imputando essas empresas o crime de homicídio doloso. Lá, Rogério, mas ela não tem a vontade de matar, não, mas ela assumiu o risco por meio do chamado dolo eventual. Quis o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Entendeu? Haviam laudos, né, dizendo que a segurança da barragem não estava legal. E aí o Ministério Público bateu nisso, tá? Tudo bem? Eu vou dando outros exemplos aí para frente. Bom, o dolo direto no Brasil, então. Ó, olha só a situação brasileira. Dolo direto envolve tanto o dolo de primeiro quanto de segundo grau. Dolo direto, primeiro e segundo grau. Então, para o Brasil, olha como é que simplificou. Já vai ajudar, hein? Para o Brasil, não é? Já vai ajudar bem. Tá? Só tem dolo direto, primeiro e segundo graus, e dolo eventual. Ajuda muito. Você vai pegar o livro, vai ler, vai ter uma infinidade de dolos. O que interessa para nós? Dolo direto, primeiro e segundo graus, e dolo eventual. Tá? Mas aí você vai pegar o livro e vai ver que tem muitos dolos. Para o Brasil, interessa esses dois grupos, né? O dolo direto, dividido em, né, dolo de primeiro grau e dolo de segundo grau, e o dolo eventual, tá? Bom, teoria significativa da ação. Olha que interessante, né? Olha que interessante. O dolo, olha só, o dolo e a imprudência, por outro lado, são instâncias de imputação da antinormatividade vinculadas ao plano substantivo e não conceitual da atribuição de quê? Ó, da conduta do sujeito. Vamos ver? Da conduta do sujeito. Assim, para a concepção significativa da ação, que aqui se subscreve, a intenção subjetiva corresponde à atribuição concreta de intenções ao sujeito e não define por si mesmo a ação, mas sim a imputação. Então, o dolo é, pois, não apenas normativo, mas identificado concretamente como compromisso para com a produção de resultado expressa em uma decisão contra o bem jurídico. Então, a pessoa está optando em tomar uma atitude, que ele está falando aí, na intenção subjetiva, né, da ação, né, na perspectiva de que eu tenho um dolo, eu tenho uma vontade direcionada contra, ó, tomando uma decisão, expressa em uma decisão contra o bem jurídico. Tá? Então é isso que a teoria da significativa da ação traz para nós, né? Eu estou dando, isso é meio o que Max Weber, né? Quem já estudou esse sociólogo, né? Que estuda os tipos, né? De ações e nessa ação dotada de sentido, né? Seria o mesmo que dizer isso, né? Que o dolo é uma ação dotada de sentido. Olha, eu quero, né, matar fulano, eu quero subtrair um determinado objeto, um celular, um dinheiro, um relógio, né, um carro e assim por diante. Então, nesses casos, o dolo se aplica a todo e qualquer tipo de crime, tá? Tudo bem? O dolo é a vontade e a consciência de realizar a conduta típica, pouco interessando se o agente sabia ou não da proibição. Então, não quer saber se está proibido ou não, né? Se o sujeito quer realizar a conduta, ele tem consciência disso, ele vai lá e realiza. Só que aquela conduta pode ser uma conduta criminosa. Entendeu? Então não interessa se ela é proibida ou não, né? Ele quis fazer. Sendo proibida, ele está cometendo um crime, tá? Sendo proibida, esse sujeito está cometendo um crime. Tá? Tudo bem? Bom,
Uma outra coisa importante para nós, uma outra coisa, aliás, extremamente importante para você fazer questões, né, de concursos aí, tudo mais, para você entender o que está falando, né, é a diferença entre um dolo genérico e um dolo específico. Tá? Então, Rogério, você disse que não tinha outras classificações. Não, isso aí é outro tipo de abordagem, tá? Não é aquela de dolo direto e dolo eventual, não, tá? Agora é outra linha, que é o dolo genérico e o dolo específico, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Distinção entre dolo genérico e o dolo específico. Dolo genérico, olha só o detalhe, hein? Dolo genérico é a vontade, olha só, é a vontade de praticar uma conduta típica, sem qualquer finalidade específica, certo? Então, aí, nesse caso, ele comete o crime, ele sai cometendo o crime, mas ele não tem uma finalidade especial. Ele simplesmente comete crimes, ele rouba. Ah, então, dolos genéricos, né? Tem gente que sai pela manhã e fala, não, eu vou fazer uns objetos aí, né? E nas primeiras oportunidades ele vai lá e subtrai bem. No caso do dolo específico, ó, o complemento dessa vontade, que é a vontade de praticar a conduta, né? Qual vontade? Complemento dessa vontade. Qual vontade? A vontade de praticar uma conduta típica. Agora, com uma finalidade específica, é por isso que eu chamo de dolo específico. Essa finalidade específica pode ser expressa no tipo penal incriminador ou pode estar implícita, né? Então, quando você tem esses crimes, por exemplo, de injúria, crimes de calúnia, né? Difamação, tá? Então há um objetivo, né? Uma finalidade. Qual é a finalidade de humilhar determinada pessoa? Tá? Então aí comete-se ele tem uma finalidade específica. A concepção finalista, diz que dolo é apenas vontade consciente de realizar a conduta típica, tá? Então, muitas vezes é desnecessário a gente fazer essas classificações mesmo nesse sentido. Olha, como nós somos finalistas do Brasil, né? A concepção nossa é finalista, tá? Tem uma finalidade, ponto, mas não é necessariamente uma finalidade especial, né? Mas a doutrina faz essa classificação, tá? Então é muito importante que você tenha pelo menos noções disso. Mas para nós é importante que você saiba que o dolo, em regra geral, é a vontade consciente de realizar uma conduta típica. As finalidades específicas ou, né, expressas ou implícitas são denominadas de elementos subjetivos do tipo, né, que são expressos ou impressos, tá? E aí é importante a gente ter a característica desse dolo, tá? Tudo bem? Então, em regra geral, os dolos são genéricos. Em alguns casos você vai identificar aí, né, uma especificidade, tá? Uma finalidade aí mais além do simples cometimento do crime, tá? Então, óbvio, tá? Agora, tem algumas características importantes, né? Vamos dar uma analisada aí nas características que são importantes dentro da configuração do dolo, tá? Então, é importante para nós, tá? Então, primeiro caso aí, o caso da abrangência. Vamos ver aqui, ó, para estruturar o nosso raciocínio, o caso da abrangência, né? O dolo deve envolver todos os elementos objetivos do tipo. Tá? Então, às vezes é fácil de você analisar isso, né? Quando o elemento objetivo do tipo ele é mais simples, né? Por exemplo, matar alguém. Não tem muita complexidade na ideia do matar, né? E eu não posso confundir isso com a quantidade de atos executórios que uma pessoa pode gastar para matar uma pessoa, né? De repente, ela pode precisar de muitas facadas para matar outro. De repente é um tiro só, enfim, você tem várias situações, né? Então, mas de qualquer forma, o dolo ele é abrangente, porque ele envolve todos os elementos, tá? Logicamente. Então não tem como você separar muitas vezes, né? Falar, olha, matou o indivíduo. Não, eu queria. Não queria matar, então não é o dolo de matar, né? Ele não queria matar, né? Ele atropelou o sujeito, então não havia dolo, é uma culpa. Então, nesse caso aí, é mais difícil você fazer separação. Normalmente,
o dolo ele abrange, é uma característica, ele abrange todas as etapas, né, todos os elementos objetivos do tipo, certo? Segundo o Mesger, valoração paralela na esfera do leigo, né? Quer dizer, né, esquisito isso, né? Quando ele fala, né, o exemplo aí, ó, espera-se que no crime de homicídio queira o autor matar, eliminar a vida, tendo por objeto alguém, pessoa humana. Quando você olha lá no tipo, os elementos objetivos são basicamente, né, esses dois. Você olha lá no tipo, lá, artigo 121, o que eu tenho? Matar alguém. Quer dizer, então matar é eliminar a vida, né? E o objeto aí seria esse alguém, uma pessoa. Se faltar dolo em qualquer dos elementos objetivos do tipo incriminador, inexiste a possibilidade de se configurar homicídio, ao menos na sua forma dolosa, tá? Por exemplo, eu quero matar, né? Uma impressora de imprimir o papel. Não tem sentido, isso não existe, né? Então, você pode até quebrar a impressora. Matou ela, mas não constitui o crime. Então, não há dolo de matar, porque tem que ser pessoa nesse caso, tá? Então, para configurar aqui no 121, tem que ser uma pessoa. Não pode ser um animal. Não pode ser um objeto. Tem que ser uma pessoa. Não pode ser um carro, né? Um objeto. Então, tem que ser a pessoa. Então, o dolo está presente nessa lógica. Ele quer realizar a conduta delitiva expressa pelo verbo matar, e isso se refere a alguém. Então, isso são os elementos. Tá? Os elementos são esses, né? E aí você tem o dolo nessa abrangência, em toda a sequência. Porque senão não se concluem os atos, né, para se ter o crime. Tá? Bem, o dolo está presente no momento da ação, né? Lógico. Então ele é atual, tá? Uma outra coisa importante, o dolo ele é atual. Então eu tenho característica de atualidade. Eu tenho a característica da atualidade. O dolo deve estar presente no momento da ação. Eu tô aqui, né, esfaqueando esse sujeito, mas eu não quero matar ele, viu? Eu tô só esfaqueando ele, quer dizer, não tem como, né? Então, se existe aquele ato, né, não tem como ele ser culposo mais, tá? Está desferindo várias facadas contra o outro, tá dando vários tiros. Aí ele falou, não, mas eu não tenho dolo de matar, tá? Isso não existe, tá? Não existe dolo subsequente nem anterior, tá? Antes ou depois, não há que se falar em dolo. Fala-se em dolo no momento em que se está cometendo o crime, tá? Mas e na hora da cogitação? Não, na cogitação é só cogitação. Eu não puno o pensamento das pessoas, não há como punir o que a pessoa está pensando. Tá certo? E depois ela já, né, cometeu o crime, agora é hora de processar e condenar, tá? Possibilidade de influenciar resultado. Então o dolo ele tem a possibilidade de influenciar o resultado. É indispensável que a vontade do agente seja capaz de produzir o evento típico, né? Então o sujeito tem muita vontade, mas aí não comete, ele tem vontade de matar o chefe dele, né? Todo dia ele quer matar o chefe dele, mas nunca mata, então não tem dolo. O dolo vai ocorrer quando ele, imbuído de uma vontade, ele vai lá e pratica o ato para ter aí um evento típico. Ele foi lá e matou o chefe, ou a pessoa que ele queria matar. Aí eu tenho dolo, tá? Então ele influencia. Porque senão só fica no campo do desejo, da vontade, né? E aí não sai disso. Aí não é crime. Só ter a vontade não é crime, né? O problema é essa vontade se materializar. Quando ela se materializa em um ato, em uma atitude, aí eu digo que aquela atitude foi dolosa, tá? Porque ela foi impulsionada por um ato de vontade. O Elzel, né, diz assim, ó, a vontade impotente não é um dolo relevante de um ponto de vista jurídico penal. Ali tem muita vontade, mas ele não cometeu nenhuma ação. Ele não movimentou-se no sentido de cometer a ação. Percebe isso? Então, o sujeito tem vontade de fazer algo, mas ele não faz. O campo da vontade não é o dolo, né?
Eu preciso ter essa vontade sendo impulsionada para que o indivíduo promova atitudes, ações que levem àquela conduta que é típica, que é um crime. Aí ele cometeu o crime. Enquanto ele estiver pensando em matar o Joaquim, isso não é crime. Né? Ele tem até um desejo, ele tem uma vontade, né? A vontade de realização do tipo objetivo pressupõe a possibilidade de influir no curso causal, pois tudo, vamos virar a página aqui, ó. Tudo o que estiver fora da possibilidade de influência concreta do agente pode ser desejado ou esperado, mas não significa querer realizá-lo. Somente pode ser objeto de norma jurídica algo que o agente possa realizar ou omitir, né? Tá certo? Então, ele vê aquela joia, sempre quer pegar, mas ele fala, não, eu não tenho coragem. Então, só ter o desejo de subtrair a joia, só o desejo de subtrair o objeto, só o desejo de matar, né, um desafeto, isso não é dolo. O dolo tem que ser vontade, né, ativa, tá? O dolo tem que ser vontade ativa. Essa vontade ela tem que impulsionar o indivíduo a cometer uma ação ou uma omissão. Então tá lá embaixo, ó. O dolo é vontade ativa que provoca a efetiva atuação do agente em busca do seu objetivo, que é praticar o tipo. Entendeu? Que é matar, né? Que é roubar, que é furtar, né? Que é promover aí uma difamação, né? Uma calúnia, né? E assim por diante. Entendeu? Então, quando ele age impulsionado por essa vontade, assim, né? Aí eu teria o crime. Então, o dolo não é olha só o que falou lá. Então, no começo, fala, dolo é vontade ativa que provoca a efetiva atuação do agente em busca do seu objetivo, né? Praticar um tipo penal, praticar um crime, tendo potencial para atingir o resultado. Né? Matar o Joaquim, né? Subtrair um carro, né? Roubar um carro, furtar um carro, roubar uma joia, subtrair, né? Furtar uma joia, né? Dinheiro, um celular, qualquer coisa, qualquer objeto. Mas eu tenho que ter a concretização, senão não tem o crime, tá? O dolo não é um pensamento. Então, o fato de pensar que ele vai roubar, que ele vai matar, que ele vai estuprar, que ele vai fazer isso ou aquilo, não necessariamente, não de jeito nenhum, não é crime. Nem um presságio, né? Aquela ideia vaga, rápida, passou pela cabeça. Né? Aquela hora que o chefe está lá humilhando ele, fala, não, mas vou matar esse cara hoje, né? Então, isso não é crime, isso não é dolo, tá? Não é vontade desprovida de efetividade, tá? Então, esse quadro é muito importante para você perceber essa lógica, tá? Tudo bem? Bom, então vamos lá, vamos falar do dolo direto, né? Dolo direto. Conceito de dolo direto, né? Vontade do agente, ó, vontade consciente, é muito importante isso, né? Porque imagina aquele inimputável que lhe dá vontade de subtrair pegar o celular de uma outra pessoa. Ele é inimputável, ele é louco. Ele vai lá e pega o celular de alguém. Ele cometeu o crime de furto? Se ele é 100% louco, não tem jeito. Entendeu? Agora, lógico, posso ter um erro, né, de tipo, depois nós vamos falar sobre isso. Posso me enganar, né? Então, vontade consciente do agente, dirigida especificamente à produção de um resultado típico, não é? A produção de um resultado
típico, abrangendo os meios utilizados para tanto, lógico, né? Se for lá um homicídio, né? Então ele tem lá toda a estratégia que ele vai usar para matar o fulano de tal. Se for um roubo, né? Ele tem todo um planejamento para promover esse roubo e assim por diante. Claro que existem aqueles roubos ligados a um oportunismo do agente, né? Ele sai pelas ruas e acha alguma oportunidade. Olha só o exemplo, ó. O agente que subtrair bens da vítima, valendo-se de grave ameaça, aí no caso, grave ameaça, nós estamos falando de roubo. Dirigindo-se ao ofendido, aponta-lhe um revólver, anuncia o assalto e carrega consigo os bens encontrados em seu poder, né? Então isso é um dolo direto. Crime de roubo, né? Tá? Com violência, subtrair coisa móvel alheia, né? Com violência ou grave ameaça, né? Então você tem, então a vontade do indivíduo se encaixou, né, ao resultado. Falou, olha, eu vou subtrair daquela pessoa, eu vou subtrair o celular e o dinheiro que ela tiver. Ele vai lá e promove essa ação. Enquanto ele está pensando, não é crime, não é dolo. Na hora que ele age, aí eu tenho essa vontade consciente, se transformando, né, numa conduta que está descrita lá no código. Subtrair coisa ou móvel alheia mediante violência ou grave ameaça. Quando eu caso esses dois, eu tenho o crime, tá? Nesse caso, isso é um dolo direto, tá? Dolo direto. O dolo direto, né? O dolo direto, lembra, ele está dividido em dolo de primeiro grau e de segundo grau, tá? E aí vamos ver aqui o Klaus Roxin fala para nós sobre isso, ó. Dolo direto de primeiro grau e dolo direto de segundo grau, né? O Klaus Roxin. O dolo, para ele, para esse alemão, o dolo divide-se em três espécies. A intenção ou dolo direto de primeiro grau, né? Querer matar, né, alguém, esse X aí, alguém, e desferir tiros contra ele. Dolo direto, né? Então, Joaquim quer matar o Pedro e atira no peito do Pedro, pronto, matou, né? Isso é um dolo direto. Aí depois, separado pela cor aí, no caso aí do slide, ó, dolo direto de segundo grau, é um dolo direto também, né? Lembra? Né? Dolo de consequências necessárias, dolo de efeitos colaterais ou simplesmente dolo necessário. Isso aí são os outros nomes que você pode dar, né? Então, querer matar X, então ele quer matar o Joaquim. O Pedro quer matar Joaquim, tá? Por meio de tiros. Sabendo que vai atingir o José, que está lá do lado. Mas aquele exemplo que eu dei agora mesmo, né? Mas ele não está nem aí, né? Ele vai atirar e vai matar os dois. Então, em relação ao Pedro, né? O Joaquim quer matar o Pedro, em relação ao Pedro, Joaquim tem um dolo direto. Em relação ao outro lá, o José, um dolo de segundo, é um dolo direto também, só que é de segundo grau, tá? Porque não fazia parte, né, do planejamento dele. Para o Klaus Roxin, nós ainda temos o dolo eventual. Falei isso lá no começo. Então, querer matar X, saber que também matará Y e assumir o risco de que projéteis atinjam terceiros que estão em via pública. E aí ele fala, não estou nem aí, vou atirar a si mesmo. Tá? Então, o dolo de primeiro grau, dolo de segundo grau, e para o Klaus Roxin nós temos esses tipos, né? Primeiro grau, segundo grau e o dolo eventual, tá? Então esse é o dolo direto de primeiro grau, é esse em que você tem lá o exemplo, né? A intenção de matar, o indivíduo vai lá e mata, então aí eu tenho um dolo de primeiro grau. Intenção de subtrair um objeto, vou lá e subtrair o objeto, dolo de primeiro grau, tá? Se vai ter outras consequências, né? Aí eu teria, né, o dolo de segundo grau e também a possibilidade do dolo eventual, tá? Tranquilos? Então, olha só, vamos para o indireto aqui? Indireto. Conceito de dolo indireto ou eventual, né? Aquelas três lá são as classificações, tá? Então, o eventual ele é indireto, né? Vontade do agente dirigida a um resultado determinado, porém vislumbrando a possibilidade de ocorrência de um segundo resultado não desejado, até outros resultados, mas admitido, né?
unido ao primeiro. Tá? Ele admite, é possível. Ele não sabe se vai acontecer, mas... Então, eu coloquei para você a redação do artigo, né? Lá no Código Penal. Olha só, Código Penal, artigo 18, nós estávamos falando do 17, agora o 18. Fala assim, ó, disse o crime, né? Aí tem aquela rubrica lá, ó, crime doloso. O crime doloso, né? O doloso tá dividido em duas partes. Eu coloquei o ou aí, ó, com outra cor, tá vendo? A primeira parte, quando o agente quis o resultado. O agente quis o resultado do dolo direto, dividido em primeiro grau e segundo grau. Quando o agente quis o resultado, dolo direto, dividido em primeiro grau e segundo grau. Ou significa que existe uma outra possibilidade. Assumiu o risco de produzi-lo. Assumiu o risco de produzi-lo, tá certo? Assumir o risco é o famoso, né, doutrinariamente falando, dolo eventual, também chamado de dolo indireto. Tá? Porque ele está assumindo um risco, né? É um risco que não é muito comum de se assumir, né? É um risco que não é muito comum. Quer ver? Olha só o detalhe aqui, ó. O agente não quer o segundo resultado diretamente. O agente não quer o segundo resultado, tá? Embora sinta que ele possa se materializar com o seu objetivo. Ele tem um objetivo, mas ele acaba atingindo um outro resultado, tá? Então, olha só esse exemplo aí. Eu até gosto de dar esse exemplo, que é bem ilustrativo, né? Olha só. O fulano qualquer, ele compra uma arma, né? Comprou uma arma nova, está desferindo tiros contra o muro da casa dele. Comprou uma arma, tá louco para dar uns tiros, ele monta um alvo, papelão, né? Vai lá e cola na parede aqueles alvos no muro. Do outro lado do muro já é a rua e ele, obviamente, vai treinar a mira dele, que ele comprou o revólver e tá doido para treinar, ele começa a atirar ali no muro da casa dele. Só que do outro lado já é a rua, onde passam pessoas, olha lá, ó. Então, qual é o resultado pretendido? Ele quer matar alguém? Não, ele não quer matar alguém. Ele só quer dar tiro no muro. Esse é o... Dar tiro no muro é crime, né? Bom, em princípio, não posso ficar dando tiro no meio da cidade, tá? Aqui é crime. Tem que ser em lugar específico, né? Tá certo? Bom, então, em princípio, ele quer dar os tiros no muro, tá? Para treinar. Vislumbrando, no entanto, a possibilidade de os tiros vararem os obstáculos. Então, tá lá, ó, ele colocou o alvo lá no muro. Do outro lado é a rua. E ele comprou um revólver 38, calibre 38, que aquele projétil pode facilmente atravessar o muro. O muro dele tem 15 centímetros de largura. O tijolo foi assentado assim, ó, em pé, ó. Já viu quando assenta tijolo assim? Tem assenta tijolo assim e assenta tijolo assim. Se ele for assentado em pé assim, ele é mais fino aqui. Aqui não dá 15 centímetros, mas lá a parede tem 15 centímetros. E aí facilmente esse projétil atravessaria. Mas ele não está nem aí, né? Então, vislumbrando, no entanto, a possibilidade de os tiros vararem os obstáculos. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Atingindo pessoas que possam passar lá. Mas se ele desprezar isso, fala, não estou nem aí. E se ele acertar alguém, ele não sabe quem é, ele não é que ele queira matar o Joaquim, o Pedro, ele não quer matar ninguém. Ele só quer dar tiro no muro. Mas dando tiro no muro, o que vai acontecer? Pode acontecer do tiro varar, esse tiro varou e não matou ninguém, mas pode acontecer de matar. E ele sabe disso. Ele sabe disso, tá? Então, nesse caso, se ele matar alguém lá do outro lado do muro, mesmo não querendo, mas ele está assumindo um risco. Ele sabe que o tiro pode atravessar o muro. Do outro lado do muro passam pessoas. E essas pessoas, por uma infelicidade, uma delas pode, ou mais,
podem ser acertadas, podem ser alvejadas com aquele tiro. E o resultado é que esse fulano de tal aí, do nosso exemplo, ele vai responder por crime de homicídio doloso. É o mesmo caso que eu dei o exemplo lá da Vale, da Samarco, lá em Brumadinho também, né? Brumadinho foi até pior. Mas no caso lá do Ministério Público, lá no caso da Samarco, ela ofereceu, né, uma denúncia contra a Samarco, a Vale e a BHP Billiton como homicídio, né, doloso por dolo eventual. Tá? Vamos dar uma olhadinha no que o José de Faria Costa tem para falar para nós sobre isso. O não querer aqui avançado não a tem, né, de afirmativa positiva da vontade. Ficou um errinho ali, né, que eu não... Pretendendo antes expressar a atitude psíquica da passividade com que o agente encara o resultado. O agente sempre poderia dizer não. Ele poderia falar, não, eu não vou prosseguir no meu intento, né? Eu não vou prosseguir no meu intento, tá? Então, mas aí ele prossegue, né, no intento dele, tá certo? E nessa perspectiva eu passo a ter o problema, né? O problema aí que é o dolo eventual, tá? Sucede que não faz porque a vontade de praticar a ação principal como que arrasta ele, né? No seu halo, a sujeição, halo é uma áurea, né? A sujeição à passividade psíquica no que toca ao resultado possível. Então, ele desconsidera, tá? Ele acha que é possível, mas ele desconsidera. O outro empreendimento dele é mais importante. O agente quer a ação principal e, como é conveniente, diríamos até por omissão, com as ações acessórias tão só eventualmente representadas, tá? Então, fala, pô, pode ser que sim, pode ser que não, e ele assume esse risco. Né? Assumindo esse risco, ele está diante, né, de um dolo eventual. Ele responde como? Ele responde por dolo eventual. Então fica, nesse caso, se matar alguém, né, dolo eventual. Homicídio doloso não é culposo nesse caso, tá? Não é culposo nesse caso, tá bom? Tá certo? Vamos lá, né? Então vamos lá. Tem mais uma fala aqui, ó. Tem mais uma fala. Ministro Félix Fischer, do STJ, tá? Não é do STF, você conhece todos aí do STF, né? O dolo eventual não é, na verdade, extraído da mente do autor, né? Mas sim das circunstâncias. Então ele não tá lá, vou atirar, vou matar alguém, não tem o dolo lá na cabeça dele, né? Nele não se exige que o resultado seja aceito como tal, que seria adequado ao dolo direto, mas que a aceitação se mostre no plano do possível, do provável, quer dizer, ele sabe da possibilidade da ocorrência, tá? Né? Agora, é um caso interessante, porque a gente fala em dolo eventual e logo vem o que é mais comum hoje no Brasil, tá? O que é mais comum hoje no Brasil, que é o dolo eventual nos crimes graves de trânsito, tá? Então, normalmente como é que eu diria? É um risco, tá? Se assumir um risco que a maior parte da população não está disposta a assumir, viu? É assumir um risco que a maior parte da população não está disposta a assumir, tá? Por exemplo, vamos dar um caso, eu não me lembro, devia ter pego aqui a matéria, mas não sei quanto tempo tem alguns anos aí, uns 4 anos talvez, às vezes até mais, que um deputado estadual do Paraná, ele lá em Curitiba, a perícia demonstrou isso que eu vou falar agora, lá em Curitiba, quando ele bateu com o seu veículo, o odômetro lá, o velocímetro, melhor dizendo, que marca a velocidade,
travou, segundo perícia técnica, né? Segundo perícia técnica, a 179 km por hora. Segundo dados da perícia técnica, o veículo estava, quando colidiu, estava a 179 km por hora. Então vamos lá. Quem anda numa rua, numa avenida de uma cidade, né? E ele estava passando num viaduto, o carro chegou a voar, né? Saiu do chão. 179 km por hora em via pública urbana, não é na estrada, numa autovia na Europa, nos Estados Unidos, não, não, não. É dentro de uma área urbana, alguém a 179 km por hora, atestado por perícia técnica. Então ele respondeu por dolo eventual, né? Não sei se foi 1 ou 2 resultados morte. Tá? Agora me diga uma coisa: será que é qualquer um de nós que assume esse risco de não de ultrapassar a velocidade, mas de imprimir uma velocidade de quase 180 km por hora dentro da área urbana? Então não é qualquer pessoa que está disposta a fazer isso, né? Então olha só, dolo eventual nos crimes, nos graves delitos de trânsito, nem sempre é, né? Você poderia falar assim, Rogério, ele estava embriagado? Bom, aí nesse caso pouco importa se ele vai estar embriagado ou não, né? Estando embriagado, tem mais um crime, né? Que é a embriaguez ao volante, tá? Então embriaguez ao volante não necessariamente é o dolo eventual, ok? A jurisprudência brasileira tem considerado a atuação do agente em alguns crimes cometidos de trânsito como dolo eventual, tá? Não todos, alguns graves, tá? Alguns graves. E aí você poderia perguntar, Rogério, mas fundamentado em quê? Muito interessante isso. Olha só, muito interessante isso, ó. As diversas campanhas brasileiras sobre o risco da direção perigosa são consideradas suficientes pelos juristas, pelos tribunais, para esclarecer a população sobre certas condutas do trânsito. Nosso Código de Trânsito, a Lei 9.503, gente, é de 1997. Entendeu? Nosso Código de Trânsito tem 23 anos. Tem 23 anos que nós temos campanhas de conscientização do trânsito. Tem 23 anos que nós temos um rigor um pouco maior de algumas multas. Tem 23 anos que tem obrigatoriedade no uso do cinto sob pena de multa. Uma série de exigências. No Brasil, nós temos morte no trânsito. Vou arredondar a média, tá? Vou arredondar a média de 60 mil mortos. Na verdade, o valor fica entre 55 a 60 mil mortos por ano, tá? Então, arredondando a média para 60 mil mortos por ano no trânsito. De novo, 60 mil mortos, não é? Aí é mais que Covid, né? É mais que Covid, né? 60 mil por ano. E aí, se você pensar, isso é mais do que a guerra. Você pega a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, que começou ali em 2003. Eles declararam o fim dela em 2013, 10 anos, morreram 170 mil. Em 10 anos de guerra, divide 170 por 10, você tem 17 mil por ano. 17 mil por ano na guerra, lá no Iraque. Aqui são 60 mil por ano sem guerra, só no trânsito. Entendeu? Homicídios no Brasil, 53 mil, porque caiu um pouquinho. 53 mil por ano. Homicídios. Você está entendendo? Vai somando aí quem morre, né? Homicídios, né? Dengue, malária, Covid, né? Você vai ver que é absurdo, né?
falta de saneamento básico, aí tem muita coisa. Mas, de qualquer forma, as campanhas, elas foram consideradas suficientes e ainda são consideradas suficientes para as pessoas saberem que não podem ter determinadas condutas. E o que é mais curioso, quem tem carteira de habilitação, quem passou pela autoescola, tirou carteira de habilitação, quer dizer, os motoristas também, em tese, passaram pelas aulas, né, por direção defensiva e tudo mais. Tá? Então, beleza. Então, esse é o primeiro raciocínio. Se, agora lá no slide, ó, se apesar das diversas campanhas, os condutores dos veículos continuam a agir de forma irresponsável, demonstrando um desapego, a incolumidade, né? Quer dizer, o não acontecer nada com o outro, né? A incolumidade, porque que ele fique incólume, ou seja, que não haja nenhum dano a ele, poderá responder por delito doloso. Tá vendo de onde vem essas decisões aí dos tribunais de dizer que um determinado tipo de acidente, a depender de como ele ocorre, seria doloso por dolo eventual? Por quê? Porque, em tese, todo mundo que está dirigindo, em tese, teria passado, em tese, claro, pelas aulas da autoescola, pelo treinamento e tudo mais, tá? Sabe, de direção defensiva, sabe das regras, né, impostas lá por meio do Código de Trânsito, a Lei 9.503 de 97, tá? Então, diante dessa circunstância, então todo mundo, em tese, em função da lei, em função das propagandas, em função dos cursos que as pessoas fazem, em tese, nós teríamos esse quadro. Isso respalda o tribunal para tomar essas decisões, tá? Então é muito importante que você tenha essa primeira noção. Então, decisão do STF está aí a respeito da consideração do dolo eventual em crimes de trânsito. Ele fala que a conduta social desejada daquele que, agindo com intensa reprovabilidade ético-jurídica, participa com seu veículo automotor, né? Ó, vamos passar. Da inaceitável disputa automobilística realizada em plena via pública, nesta desenvolvendo velocidade exagerada, além de ensejar a possibilidade de reconhecimento do dolo eventual inerente a esse comportamento do agente, ainda justifica a especial exasperação da pena, que aumenta, né, motivada pela necessidade do Estado responder grave e energicamente a atitude de quem, assim agindo, comete os delitos de homicídio doloso e das lesões corporais. Então, ele está falando do racha, disputar lá, que ele pega o racha, não é? Nas avenidas, né, da área urbana. Então, aquilo lá tem que ser num lugar especial, tem que ser num autódromo ou em áreas que são fechadas exclusivamente para isso, com todo um sistema de segurança. Existem esses eventos aí, né? Mas lá na Rondon Pacheco, nas vias públicas nossas, obviamente que não. Entendeu? Obviamente que não. E aí, talvez impulsionados pelos filmes, né, do tipo Velozes e Furiosos, esse tipo, tá? Então, de qualquer forma, aí nessas condições, os tribunais, com base em jurisprudência, inclusive aí do STF, né, tem trazido para nós essa possibilidade aí do dolo eventual, né, nos crimes graves de trânsito, tendo em vista todo esse conjunto de esclarecimentos, as campanhas, a própria lei, né, do Código de Trânsito e assim por diante. Então, nesse cenário, seria razoável, tá, imputar a esse cidadão, né, diferente de alguém que esteja na via pública dirigindo o seu carro com a velocidade dentro dos limites, o carro em ótimas condições, esse sujeito, né, descansado, não ingeriu bebida alcoólica, devidamente habilitado, o carro, como eu disse, em perfeitas condições, e alguém entra na frente e ele atropela. Isso não pode ser doloso, tá? Isso não pode ser doloso, né? Não é um desejo, não é uma vontade do indivíduo, tá? Tudo bem?
Vamos falar um pouquinho de culpa agora? Vamos falar um pouquinho de culpa? Então vamos lá, ó. Conceito de culpa. Conceito de culpa. É diferente. De quem é a culpa, né? As pessoas imputam aos outros de quem é a culpa, né? Mas essa culpa aí, há que se entender, né? Daqueles crimes considerados culposos. Aquele que eu falei para você no começo, em que o jornalista fala assim, ó, culposo é aquele que não teve a intenção, né? Olha lá, comportamento voluntário. Só que naquele caso do dolo, ele é um comportamento voluntário consciente. Consciente, tá? Aqui é um comportamento voluntário, né? Você está se movimentando aí, mas sem atenção. Desatencioso. Voltado a um determinado objetivo, aí tanto faz se ele é lícito ou ilícito, embora produza resultado ilícito, não desejado. A diferença é essa. No dolo, eu quero o resultado, o agente quis o resultado, na culpa, não. Ele não deseja, é até previsível que ocorra, tá? Mas, né? É previsível, mas que poderia ser evitado. Uma coisa é o sujeito andar pelas vias públicas bem acima da velocidade, né? Ele está lá a 100, 120, 130 km por hora aqui numa Rondon Pacheco, né? Então aí ele está prevendo, ele sabe disso, de acordo com as informações que ele tem uma capacidade de previsibilidade ali, né? Então é muito importante isso, que eu tenho um comportamento, portanto, voluntário, só que ele é desatencioso, tá certo? Voltado a um determinado objetivo que vai resultar, né, em algo ilícito aí, embora não desejado. E como é muito importante a intenção do indivíduo, o dolo aqui no Brasil, então é importante pensar nisso. Eu coloquei aí para você. O dolo, então, é a regra. Em regra, quando eu pego os crimes do Código Penal aqui, ó, em regra, eles são o quê? Eles são dolosos. E aí, se for culposo, vai estar escrito que tem a modalidade culposa. Aí é mais fácil, tá? Se for culposo, vai estar escrito. Tem lá o homicídio culposo, por exemplo. Então, se não tiver nada falando, é porque não tem a modalidade culposa. É assim que você vai fazer a diferença, tá? Você vai olhar os crimes. Se houver escrito a modalidade culposa, aí é porque ele admite. Se não houver, é porque não tem, tá? É assim que funciona, porque o dolo aí, então, ele é a regra, né? A culpa é só uma exceção, e aí essa exceção ela tem que ser colocada, tá? Para punir alguém por delito culposo, é fundamental, é indispensável que a culpa venha expressamente delineada no tipo penal, é o que eu estou falando agora. Se não tiver escrito, não tem o que fazer, tá? Então tá lá, natureza jurídica, né, da culpa. É considerado pela doutrina um elemento psicológico normativo, tá? Então, porque o sujeito não deseja aquilo, mas tem uma previsão legal que aquele ato dele pode ser considerado um crime, né? Do ponto de vista psicológico, é um elemento subjetivo, portanto, do delito, implicando a ligação do resultado lesivo, tá, ao querer interno do agente por meio de previsibilidade, né? Previsibilidade, tá? Então, todo mundo que entra num carro, sai dirigindo, sabe que é possível atropelar alguém na rua. Acidente acontece. Ela está querendo isso. Previsibilidade não é dolo, tá? É prever, né, que você pode ter alguns problemas e por isso, por exemplo, uma direção defensiva, tá? Então, psicológico é esse elemento subjetivo que, né, promove essa ligação, né, com o, o resultado, tá? O resultado lesivo, né? Com esse querer interno do agente marcado não pelo dolo, ele não tem o desejo de fazer aquilo, mas é algo que pode acontecer e quando pode acontecer é interessante que se preveja isso, né? Tá certo? Então, aí com relação ao normativo, olha aí, ó,
porque é formulado um juízo de valor acerca da relação estabelecida entre o querer do agente e o resultado produzido, verificando o magistrado se houve uma norma a cumprir que deixou de ser seguida, tá? Quer dizer, será que ele tinha que andar a 60 km por hora, ele estava a 150. Ele está deixando de seguir uma norma, certo? Então tá lá agora, ó, artigo 18, de seu crime culposo. Quando que o crime é considerado culposo, né? Quando que ele é considerado culposo? Quando o agente deu causa ao resultado, quer dizer, então há nexo de causalidade, mas por ações que seriam consideradas, né, que seriam vinculadas à ideia da imprudência, da negligência ou da imperícia, né? Então nós teríamos aí essa lógica, né, das três situações, né? Então nós teríamos sim uma voluntariedade, mas teríamos uma desatenção nesse caso, tá? Então aí o agente deu causa ao resultado por uma desatenção, que seria a imprudência, a negligência ou a imperícia, tá bom? Então, lá no parágrafo único, ele fala mais um negocinho aqui, ó. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. O que é isso? É aquela regra que eu falei para você agora mesmo, né? Olha a regra aqui, ó. A regra. Dolo é a regra e culpa é a exceção. Tá aí, né? Então dá para a gente ter uma noção. Beleza? Bom, então, culpa é tipicidade, o fato típico, está descrito em lei, né? Porque se você realiza um ato que não é considerado um fato típico, obviamente não tem crime, não é? Então, a culpa e o dolo, são condutas, né? Estão vinculados à conduta, situam-se no tipo penal, pois são decorrências da conduta humana, tá? Então, lá no tipo, né? Então, quando fala assim, ó, matar alguém, olha a diferença. Tudo bem, alguém morreu, mas alguém morreu por causa de uma conduta dolosa ou culposa. Porque o resultado morte, então tem lá, o sujeito morreu, ponto, tá morto, né? Morreu, beleza. Mas como que se deu essa morte? Porque como se deu essa morte vai fazer a diferença em como eu vou punir esse agente que cometeu esse homicídio. Você vai perceber que os homicídios, né, os crimes culposos, as penas são bem menores, tá? Então, se você pegar lá, por exemplo, ó, abrir aqui o Código Penal, lá no artigo 121, que é o primeiro nosso, né? Ele fala que o homicídio simples, então, todo jeito a vítima morreu, tá? Todo jeito a vítima morreu. Morreu alguém. Mataram alguém, então alguém morreu, né? Se ele é simples, o sujeito foi lá e deu um tiro no peito do José, o José caiu morto. Isso é chamado de homicídio simples, tá? Pronto, só foi um tiro de longe, matou e caiu lá e morreu. Ele morreu, perdeu a vida, né? Os filhos ficaram órfãos, vão ter dificuldade de sobreviver e tudo mais. 6 a 20 anos. Se por acaso eu tenho algum tipo, né, de qualificador aqui no parágrafo 2º do 121, a pena já deixa de ser de 6 a 20, ela passa a ser, né, de 12 a 30. Ela é bem maior porque tem qualificadora, tá? No entanto, se eu estou lá no parágrafo 3º, se eu estou no parágrafo 3º do artigo 121, eu tenho lá homicídio culposo. E o homicídio culposo, ó, se o homicídio é culposo, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. De todo jeito eu vou ter um morto. De todo jeito tem um morto. Se é homicídio simples, a pena é de 6 a 20. Se o homicídio é qualificado, eu tenho a pena de 12 a 30. E se o homicídio é culposo, eu tenho a pena de 1 a 3 anos. Percebeu? De todo jeito eu tenho um morto. Por que as penas são diferentes? Por causa disso aí, ó.
para a nossa concepção penalista, nessa visão finalista, interessa muito se a pessoa teve consciência ou não, se ela quis o resultado ou não, tá? Então, situa-se no tipo penal, culpa e dolo, pois são decorrências da conduta humana. Eu vou ter um resultado morte, mas que em condutas, né, diferentes. A previsibilidade encontra-se na conduta humana e no tipo. É previsível, né? A possibilidade de prever o resultado danoso, objetivamente considerada e subjetivamente avaliada, é elemento da tipicidade. Perfeito? Então, óbvio que é por meio dessa conduta, e está lá no tipo também a previsão dela, de forma subjetiva, né? Beleza? Olha só o que esse Marcos Antônio Terragini, né, fala para nós. Essas comparações indicam que a previsibilidade, como substantivo que é, constitui um requisito do tipo. Previsibilidade, né, constitui, então, um requisito do tipo, lá do crime. Assim, se compara a conduta que se realizou com outra, cujos resultados seriam previstos, né? Previsto por um homem cuidadoso. Então, só que esse homem cuidadoso, todos nós devemos sê-lo, tá? Todos nós devemos ser cuidadosos. Isso não implica desconhecer que as condições pessoais de quem realizou o injusto e imprudente devem constituir um elemento do juízo de reprovação que estrutura a culpabilidade. E essa culpabilidade, então, olha, eu falei para você, nós tivemos 3 situações que eu falei para você, ó, 3 situações. Eu tenho um homicídio simples, pena de 6 a 20. Eu tenho um homicídio qualificado, pena de reclusão de 12 a 30 anos, e eu tenho um homicídio culposo, pena de 1 a 3 anos. Olha que situação curiosa. Em todos eles eu vou ter um morto aí. Entendeu? Então, nesse caso, mas olha só, aí quando a sociedade olha, como é que mataram? Não, mataram ele, né? Foi uma armadilha, colocaram fogo no corpo, coisa horrível, tá? Então isso causa um impacto, né, social, uma reprovação social gigantesca, tá? Isso é o grau de reprovabilidade, isso é a culpabilidade. Aí falou, tem um morto aqui, o que aconteceu? Não, ele foi atravessar a rua, o motorista, né, certinho, lá na velocidade, estava até devagarzinho, mas acabou atropelando ele, porque ele foi atravessando no meio dos carros. Bom, aí já é outra coisa. Pô, morreu, mas olha aí também, né? Ele foi atravessar no meio dos carros. Tá? Então, o resultado é morte, mas eu tive situações diferentes chegando a esse quadro aí, né? Então, essa estruturação da culpabilidade é muito importante e que, declarado penalmente responsável, tenha incidência os fatores pessoais, na verdade, para determinar a graduação, né, de seu demérito, tá? Então, é muito importante que a gente tenha essa noção aí de que a culpabilidade ela vai ser diferente mesmo, né, nas palavras do Marco Antônio aí Terragini, né? Então agora, distinção entre a culpa inconsciente e a culpa consciente, né? Culpa inconsciente, culpa por excelência, tá? Inconsciente, né? A culpa sem previsão de resultado. O agente não tem previsão do resultado, né? Mas mera previsibilidade. Na maior parte dos delitos culposos ocorre a culpa inconsciente, tá? Então olha só os exemplos aí, ó. O agente conduz seu veículo por via pública em velocidade compatível com o local, mas com a cabeça, pensamento longe, tá? Pensando nas contas, tá? Pensando em problemas, quando não percebe o fechamento do semáforo. Sinal vermelho fechou, né? Ficou vermelho para ele, fechou. Em decorrência, há uma colisão de veículos e alguém se fere. Alguém, pode ser algum também, mas é alguém, né? Alguém se fere.
O motorista não quis esse resultado, nem houve previsão em sua mente, porque ele estava lá preocupado com as contas, distraído, está dirigindo, distraído, e de repente atravessa o sinal fechado. Tá? Isso é uma culpa inconsciente. Isso é inconsciente. Tá? No entanto, na condição de motorista, atenção, prudência, lhe é exigível, ele tinha que estar atento, jamais se deixando levar por outros fatores. Então, a situação era previsível, né? Mas ele não previu. Era previsível, mas ele mesmo não previu, tá? Então, assim, acontece, às vezes a pessoa não enxerga, ela passa direto no sinal, tá? Então, esse detalhe é muito importante, né? Tudo bem? A culpa inconsciente, eu estou pensando em outras coisas, não estou nem lembrando que existe trânsito, estou dirigindo no automático e atravesso o sinal. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, inclusive, porque aí a gente tem, né, que redobrar os nossos cuidados com o outro, inclusive vai saber se o outro está lá, né, preocupado com as contas dele aí, né? Bom, então na culpa agora, culpa consciente, olha a diferença. É uma culpa com previsão. Tá? Ele está consciente do que ele está fazendo. Ocorre quando o agente prevê que sua conduta pode levar a certo resultado lesivo, embora acredite firmemente que tal evento não vai acontecer. Ele confia na atuação dele, na vontade e capacidade para impedir o resultado. Ele acha que ele é muito bom no volante, ele acha que o carro é muito potente, ele vai dar uma aceleradinha e vai dar certo. Tá? Olha o exemplo. No mesmo caso do trânsito, tá? No mesmo caso do trânsito, imagine o motorista que, visualizando o semáforo à sua frente, isso é muito comum, pelo menos aqui em Uberlândia é comum, e o sinal está para fechar, já está no amarelo, tem gente passando no vermelho demais aí já, em vias de fechar, pois já sinalizou a luz amarela, ele, ao invés de reduzir a velocidade, ele acelera o veículo. Só que o time ali não deu, né? Acreditando poder ultrapassar o cruzamento. Ele está consciente, ele falou, ele viu o sinal amarelo, amarelou, ele está longe, mas ele está com pressa, ele dá aquela acelerada e acha que vai dar. Tá? O sinal fecha antes da sua chegada ao local. Quando um veículo avança, até aquele coisa de ficar olhando o sinaleiro do outro, né? Por isso que eles fizeram em alguns lugares um sistema que você não consegue ver o sinal da transversal a você ali, tá? Até para você não ficar já arrancar, né? Ou então aquela pessoa que está do lado, ele tem um motoqueiro, né, um entregador ali com pressa, arranca antes do sinal abrir. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O sinal fecha antes da chegada ao local, quando o veículo arranca na via transversal, ocorrendo uma batida, provocando lesões corporais em certa vítima. Esse motorista também foi imprudente, mas com a diferença de ter percebido claramente a alteração do sinal. Ele arriscou passar. A culpa dele é consciente, porque ele estava sabendo o que ele estava fazendo. O outro não, o outro estava lá pensando lá em alguma outra coisa, né? Na paixão da vida dele, pensando nas contas, pensando nos problemas e assim por diante, tá? Então, muito cuidado com esse detalhe, né? Então, arriscou passar, tá? Bom, ainda tem, tinha previsão do resultado, bateu nunca mais esperava que não iria acontecer, tá? Culpa consciente é diferente de culpa inconsciente nesse sentido, tá? Os dois são culpa, mas com uma pequena diferença. Elementos da culpa. Olha os elementos da culpa agora, Concentração na análise da conduta voluntária do agente, tá? O mais importante não é na culpa, é a análise do comportamento e não do resultado. Tá? A gente tem que verificar se não foi um caso de um dolo eventual, né? Essas coisas. Então, eu tenho que analisar aí o comportamento, né? O resultado a gente já sabe, ocorreu lá um resultado morte, por exemplo. O resultado, por ser involuntário, não é desejado pelo agente, não é valorado com a mesma precisão, viu? E aqui eu te dei 3 situações. O homicídio simples, o homicídio qualificado, o homicídio, né, que seria culposo. E ainda tem o homicídio privilegiado ainda. Quer dizer que eu tenho
4 situações aqui de homicídio, né, em que eu vou ter penas diferentes. E, aliás, muito diferentes. Entendeu? Aliás, muito diferentes, né? Outra coisa, outro elemento da culpa, além da concentração na análise, né, da conduta voluntária do agente, não vou ficar analisando o resultado. A ausência do dever de cuidado objetivo. Todos temos, né, esse dever de cuidado, tá? Significa ter o agente deixado de seguir regras básicas de atenção e cautela, não é? E cautela, exigíveis a todos os que vivem em sociedade. Quer dizer, viver em sociedade, gente, significa viver com cuidado, com atenção em relação à nossa segurança, das pessoas que estão do nosso lado, tá? Essas regras gerais de cuidado derivam da proibição de ações de risco, né? Então, logicamente, que não pode isso, não pode aquilo, então a gente tem que tomar cuidado para aquilo não acontecer, né? Alguém morrer aí pode ser um crime de homicídio, então vamos tentar evitar que as pessoas se acidentem, né? E tudo mais. O denominado dever de cuidado objetivo representa a obrigação de quem vive em comunidade seguir certas regras impostas a todos. Por isso são objetivas, né? Não dependentes de interpretação subjetiva de seus destinatários, nem de habilidades especiais. Quer dizer, todo mundo tem essas obrigações genéricas aí, tá? Importante que todos nós temos essa obrigação de cuidar de nós e dos outros, tá bom? Resultado danoso involuntário. Em regra, os crimes culposos são de dano, né? Em regra. Aguarda-se, então, a ocorrência de um resultado naturalístico danoso, porém involuntário. Resultado morte, por exemplo. Tá? Esse resultado nunca poderá ter origem no querer do agente, porque senão aí passa a ser doloso. Se o resultado, morte, teve origem na vontade do agente, aí não é culposo, ele é doloso. Aí sai dessa classificação, tá? Quem age de forma culposa? Quem, né? Conserta aí. Quem age de forma culposa produz uma conduta descuidada, desatenciosa, ilícita, mas não tem a mente voltada para o que pode acontecer como um fato certo. Ele não está desejando matar ninguém, lesionar ninguém, né? Então a conduta culposa é isso. Então é muito importante isso, né? Porque senão ela se torna dolosa, tá? Senão ela se torna dolosa, ok? Então isso é importante. Previsibilidade, como nós já falamos, previsibilidade, possibilidade de prever o resultado lesivo inerente a qualquer ser humano normal, né? Pleno das suas capacidades mentais, todo ser humano tem capacidade de fazer uma previsão de que poderia dar errado e acontecer ali um acidente, né? Ausente a previsibilidade, estará afastada a culpa. Tá? Previsibilidade não é a pessoa que tem, nós temos que ter previsibilidade, né? Mas pode ser que no momento eu não esteja promovendo ela, mas naquela conduta subjetiva eu tenho a possibilidade, né? Quem está no trânsito pode, né, matar alguém, isso é uma previsibilidade. Critério para constatar a previsibilidade: a média da sociedade teria condições de prever o resultado. O que eles chamavam antigamente de homem médio, tá? Que é um tipo ideal criado, né, na teoria para a gente poder perceber essas questões, tá? O que o homem médio faria, né? Que seria uma média geral, né, do pensamento, do comportamento, né, do ser humano. Então, o que na média que se espera de um ser humano aí, né? A previsibilidade, tá? Marco Antônio Terragini, em primeiro lugar, lembrar que essa palavra expressa a possibilidade de prever, não se refere à previsão concreta. Previsão concreta quem faz somos nós. Essa é a previsibilidade. Então, assim, agora, né, olha, qualquer um que está no trânsito poderia gerar um acidente por algum motivo, né? Então, isso é uma previsibilidade. Né? E agir com essa previsibilidade seria promover uma previsão concreta em que eu entro no meu carro e eu falo, olha, eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu vou atropelar alguém. Entendeu? Aí começa a diminuir a velocidade, né? E assim por diante. Se tem muita gente nas ruas, tá?
Em segundo, a previsibilidade se relaciona àquilo que um homem ideal, que é aquele homem médio, em condições poderia prever, né? A ausência de previsão, no item 5, aí o agente não prevê nenhum resultado danoso, constituindo a base da culpa inconsciente, aquela que é o primeiro, que o sujeito estava pensando em alguma coisa, então ele acaba esquecendo que está no trânsito e atravessa direto, né, um semáforo fechado. Pode haver previsão do resultado pelo agente, embora esperando, sinceramente, que não ocorra, tá? A tipicidade, o crime culposo precisa estar expressamente previsto no tipo penal. Se não tiver lá na lei, não adianta, aí não vai ser crime, tá? Tem que estar lá na lei, né? Senão não é crime, beleza? Esse é um aspecto também muito importante. Nexo de causalidade ou nexo causal, nós já ouvimos falar sobre isso, né? Somente a ligação por meio da previsibilidade entre a conduta do agente e o resultado danoso pode constituir o nexo de causalidade. Lembra a relação de causalidade, né? Já que o agente não deseja a produção. Então, somente a ligação por meio de previsibilidade entre eles, porque não há o dolo, tá? Não há o dolo nesse caso aí, tá bom? Tranquilos? Beleza. Bom, vamos falar um pouquinho dessas espécies de culpa, rapidinho, né? E a gente faz aquela revisão na próxima aula para dar mais uma geral, né? E eu já vou preparar uma lista que envolva também esse assunto, tá? Tudo bem? Então tá lá a espécie de culpa, elas estão descritas aí no inciso 2 do artigo 15, do artigo 18, melhor dizendo, em que você tem a imprudência, a negligência e a imperícia, tá? Então rapidinho a gente faz isso. Olha só, não saia, tá? Que eu tenho que fazer a chamada, beleza? Imprudência é... Eu vou dar uma geral e aí na próxima aula eu vou começar fazendo essa revisãozinha, tá? É a formativa de culpa, significando um comportamento sem cautela, realizado com precipitação ou insensatez. Aquela pessoa toda estabanada, mas que aquilo pode se traduzir, né, em algo criminoso do ponto de vista culposo, né? Exemplo, pessoa que dirige em alta velocidade dentro da cidade, onde há pessoas transitando por todos os lados, age com uma imprudência. Ele é imprudente. Não é dolo eventual ainda. O dolo eventual vai aparecer se houver algum tipo de atropelamento, né, naquelas condições em que o sujeito extrapola a previsibilidade do homem médio, tá? Então, nesse caso, culpa no sentido ativo, né? O agente faz algo, produz alguma coisa, embora de maneira descuidada, infringindo o dever de cuidado, tá? Então, às vezes não acontece nada, mas ele está dirigindo de forma imprudente, né? E se acontecer, pode ser um caso de se alguém morrer, por exemplo, pode ser o caso de um homicídio culposo, ou, dependendo do caso, ele pode ser até classificado como um dolo eventual, tá? No caso da negligência, é uma forma passiva de culpa, porque na imprudência ele está, né, agindo, está movimentando. Aqui na negligência ele não faz, né? É como se fosse omissivo mesmo, uma forma passiva de culpa. O agente assume uma atitude passiva, ele não faz o que deveria fazer. Inerte, omissivo, material e psiquicamente, tá? Ele é desligado e acaba não, né, fazendo o que deve fazer, né, para evitar aí algum tipo de problema, né? Por conta do seu descuido ou desatenção. Graças à sua inação, infringe o dever de cuidado objetivo e pode dar causa a um resultado danoso involuntário. Por exemplo, largar uma arma, né? Em qualquer lugar, carregada, onde tem, por exemplo, criança. Né? Tá aí o exemplo. Ó. Negligente é o pai que larga sua arma de fogo ao alcance de seus filhos menores, né? E um deles acaba pegando o revólver e provoca lá um dano, atira no irmãozinho, atira no pai, na mãe, né? Ou o motorista que não conserta o veículo sabendo do defeito, né? E causa um acidente, tá? Aí, nesse caso, né, é uma negligência, tá? Uma negligência, beleza? A imperícia é uma imprudência técnica, né? Pressupondo uma arte, um ofício, uma profissão, tá certo? Então ele faz um curso ali no YouTube de 20 minutos de eletricista e sai aí mexendo nas eletricidades aí das casas, né? Dizendo um profissional da área, mas ele fez um curso ali de 20 minutos, né? E aí
põe fogo na casa. Ele não deseja aquilo, mas ele não tem a perícia adequada. Consiste na incapacidade ou falta de conhecimento necessário para o exercício de determinado mistério, quer dizer, de determinado tipo de ciência, de algo que exige conhecimento, que exige especialização, né? Frederico Marx diz que é a imprudência qualificada, né? Exemplo, o médico deixa de tomar as cautelas devidas, né, de asepsia, de limpeza de uma sala de cirurgia, demonstrando sua nítida inaptidão para o exercício profissional, situação que provoca a morte de paciente, né? O Marco Antônio Terragini, que nós já falamos dele, é a terceira vez que a gente cita ele, a imperícia é a atuação, né, inexperta, tá, ou inidônea em uma tarefa que demanda uma destreza melhor, especial, uma exigência maior que maior se formula, aliás, a quem se dedica a um trabalho que carrega risco e que, por isso, deve ser desenvolvido com especial habilidade, né? Então, o motorista é habilitado, mas não é habilitado para transportar carga perigosa, por exemplo, né? Está em jogo uma questão de confiança, aquela gerada nas pessoas, que o profissional, né? De que o profissional ou quem se supõe seja idôneo para determinada atividade detenha todos os conhecimentos necessários para o desempenho que a atuação requer, né? Eu fui a um dentista uma vez, eu passei a duvidar que ele tinha diploma de ortodontista, né? Porque ele não fazia muita coisa, ele colocava nas mãos das funcionárias lá, e a hora que ele ia dar uma examinada, ele, né, só colocava a ferramenta lá e tá ótimo, tá tudo ótimo, mas não, eu não estava vendo evolução, né? Então eu até parei de ir nesse profissional, mas desconfiando. Então, há uma relação de confiança aí com o perito, né? Você chama o eletricista para arrumar aí alguma coisa na sua casa, você imagina que, embora você não vai pedir o diploma dele, né, de eletricista, mas você confia que ele vai fazer o serviço legal, né? Você leva no mecânico, você não vai pedir o diploma de mecânico, né? Mas você confia que ele vai arrumar o seu carro legal, tá? Então, a imperícia é nessa falta de conhecimento. Aí tem que fazer a distinção, rapidinho a gente faz, né, entre imperícia e erro profissional, né? A imperícia e erro profissional. A deficiência profissional que acarreta dano a alguém nem sempre pode ser caracterizada como imperícia. Às vezes é só um erro profissional mesmo, tá? Imperícia é erro grosseiro que a média dos profissionais de determinada área não cometeria em circunstâncias normais, a menos que ele não tenha o diploma, tá? O erro profissional, né, resulta da precariedade de conhecimentos humanos, né? Pois nem todos possuem o mesmo talento. Às vezes ele tem o diploma, mas ele não consegue fazer o que todos fazem. Alguns são mais habilidosos que um com o outro. A mesma cultura é idêntica à habilidade, tá? Então aqui, ó, o erro profissional se resolve na esfera civil. É uma reparação por erro médico, por exemplo. Não é, né, na esfera penal, tá? Erros médicos, eles se dividem em inevitáveis e evitáveis, tá? Aqueles inevitáveis, né, têm a sua casa nas condições de insuficiência da própria medicina. Tá? Não tem ainda informação sobre aquele caso. Tá? Ainda não temos conhecimento sobre isso, não foi desenvolvido, né? E vão diminuindo à medida que a ciência avança, eu vou melhorando essa capacidade, né, de evitar esses erros, tá? Então, esse é um detalhe importante, beleza? Os erros médicos evitáveis que envolvem a responsabilidade do médico. Já tem aquele procedimento, as pessoas já sabem fazer isso, mas aquele médico em si cometeu o erro, tá? Então, esse detalhe é importante. Nesses casos, não há imperícia, é caso de erro profissional. Aí não é vinculado a nossa esfera de atuação aí no direito penal, né? Lá no direito civil, tá? Então, não saia antes que eu fale o seu nome, tá? Eu vou fazer a chamada aqui, tá? Vou fazer a chamadinha, aí depois você já pode, né, começar a sair se quiser. E vamos lá, hein? Deixa eu fazer aqui, ó. Ana Laura Ladir. Tá aqui. Andréa Buzo. Tá aí. Fica atento a ver se eu falo o seu nome, hein? Ana Lívia. Ana Lívia tá aqui.
Ana Lívia. Camila. Camila Silva. Driele Karen. Driele Karen. Driele Karen. Fabiana. 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 Fernanda Carvalho. Fernanda Carvalho. Presente. Fernanda Carvalho da Silva, né? Fernanda Pepe. Tá aqui. Fernanda Pepe. Gabriela Oliveira. Gabriela Oliveira tá aqui. Ellison tá aqui. Eu. Beleza pura. Leiliane tá aí. Leiliane. Leonardo Imolese tá aí. Baixar aqui um pouquinho. Leonardo Imolese. Letícia Ramos tá aqui. Letícia Ramos. Luana. Luana tá as duas. Não, não tá. Eu tenho duas Luanas aqui. É Luana Barbosa Alves ou Luana Peixoto? Luana Barbosa Alves. Tá certo, obrigado. Luciana. Luciana Aparecida Souza. Matheus Rodrigues. Matheus Rodrigues. Nayara. Nayara Raíssa. Não, né? É a Mui. É a Mui. Você tá na outra. Não, você não. Deixa eu acho que minha lista está desatualizada aqui. Noemi. Noemi tá aqui. Ramon. Tatiane. Tatiane Barros, né? Alguém que eu não falei o nome, gente? Tranquilo, todo mundo? Beleza. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Certinho. Tudo bem? Alguma pergunta?